Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Dylan. Hoje eu tô trazendo aqui para vocês conhecerem o jogo Kiora. É um jogo que é muito parecido com Terraria, mas não é Terraria. E eu vou explicar para vocês exatamente o que é. Fica comigo. Esse jogo está sendo desenvolvido pelos criadores de Core Keeper e está sendo publicado pela Chucklefish, que trouxe jogos como Starbound e Eastward. Kiora é um jogo sandbox 2D e a proposta do jogo é que cada pixel pode ser manipulável. Então você tem ali a sensação de que o jogo tem uma diferença, né? Tem uma característica diferenciada dos jogos que a gente vê por aí. Pelo menos, eu tenho essa sensação de que é um jogo diferente. Explicando mais aprofundadamente, eu vou dizer aqui alguns tópicos de que vale a pena você prestar atenção nesse jogo. Então vamos lá. Primeiramente, o jogo vai ser mundo aberto, né? Ele vai ter uma geração procedural, ou seja, lembra bastante o mapa do Minecraft. É único e infinito, né? A gente sabe que tem a Farlands, mas para chegar lá, meu querido, vai caminhar muito, mas muito mesmo. O jogo é de 1 a 8 jogadores, ou seja, você pode jogar solo ou com vários amigos. Os desenvolvedores deixaram claro que esse é um jogo social, ou seja, é melhor jogar com os amigos ali. Eu acredito que foi exatamente isso que eles quiseram passar. No jogo você vai ter a possibilidade de explorar, escavar, subir, construindo, moldando o mapa ao seu redor. Ou seja, vai ter uma mineração, mais construção e magia. Esse jogo aqui tem bastante magia envolvida. Ele lembra para mim Noita, que é um jogo que você é um bruxo com uma varinha e dentro do jogo você tem várias armas diferentes que você pode usar para sobreviver dentro das cavernas, né, das dungeons lá dentro. Então, o diferencial do Noita é que cada pixel pode ser destruído, ou seja, você tem uma liberdade gigantesca ali. E uma coisa também é que ali tem uma física, nossa, delícia de ver, cara. Quando eu vi o jogo pela primeira vez, me apaixonei de primeira vista, porque é algo que eu gosto, física e pixels. Agora, cara, virou uma caixa de bombons quando eu posso fazer qualquer coisa com esses pixels e vai dar certo. Então lembrou muito e eu fiquei apaixonado com esse jogo, cara. Além de ser 2D, que lembra bastante Terraria. O diferencial desse jogo aqui é que você pode moldar pixel por pixel as coisas. E os objetos nem sempre é só cenário, entende? Se tá ali, você pode usar. Ou você pode mexer. Uma outra coisa que os desenvolvedores deixaram claro é que você pode fazer uma terraformação ao meio de um combate, né? Por exemplo, ali você está tentando derrotar um chefe com seus amigos, você pode manipular a estrutura ao seu redor para te dar vantagem e conseguir derrotar o inimigo. Isso é uma coisa muito interessante. Outra coisa que os desenvolvedores deixaram muito bem claro é que eles querem que o jogador ele pare e observe, admirar o mundo, sabe? Quando eu bati o olho pela primeira vez, falei, cara, isso aqui parece muito Terraria, só que com sombras. Eu falei, nossa, cara, nossa, mano, eu gostei muito disso, de olhar, observar os detalhes, sabe? Cada pixel no lugar certinho, dinâmico, fluido, sabe? Nossa, as partículas, a iluminação, o terreno, cara, nossa senhora, gostei muito disso. O que eles querem passar para o jogador é o que acontece comigo quando eu estou jogando Red Dead Redemption 2, né? Eu tô lá cavalgando com meu cavalinho, pá. Aí eu olho assim o pôr do sol, o nascer do sol, falo, caraca, nossa, cara, eu vou parar aqui só para observar o pôr do sol, porque tá lindo demais. Então, é essa sensação que os desenvolvedores querem passar para um jogo, só que em pixel art. Isso é absurdo, cara. Tá, a exploração de biomas. Eu sei que biomas aqui em jogos como Terraria e Minecraft são uma coisa crucial, porque você precisa de ter um incentivo para explorar, né? Então, descobrir novos biomas vai ter muito disso nesse jogo. E uma coisa interessantíssima é que cada bioma vai ter o seu próprio chefe, que ele vai se chamar Arauto. Esses chefes vão estar lá simplesmente para testar o seu preparo, seu reflexo, sua criatividade para combater eles. Não é só meter a porrada como a gente faz no Terraria ou no Minecraft, né? Que é só pegar um item ali forte e começar a minerar
a cabeça do chefe. Ali não. Você vai precisar de ter um preparo, vai ter uma estratégia ali para cada chefe. Então vai ter ali o chefe da floresta, o chefe do deserto. Então você vai ter que bolar uma estratégia diferente para cada bioma. Isso é, pô, muito bom, cara. Na sobrevivência, você vai ter que coletar alguns materiais ali, como a gente faz no Terraria normalmente, né? Quem sabe, né? Minecraft também nem se fala. A gente vai forjar armaduras, armas, coisas básicas, né? Vai poder plantar também, cozinhar. Uma coisa que eu vi no trailer, né? Que só foi dado um trailer. Então eu acabei vendo ali um detalhe que nos vídeos que eu vi de pessoas falando do jogo, ninguém falou, que foi a poção em uma estante. Eu acredito muito que a gente vai poder fazer poções e vai ser como Terraria, né? A gente prepara ali uma poção, a gente usufrui das habilidades que ela traz pra gente temporariamente. E uma coisa legal é que dá pra ver a bancada ali. Dá pra ver a bancada de poções. E isso é antes mesmo do jogo ser lançado, entendeu? Pessoal, se vocês quiserem um conteúdo especial para fazer uma análise de tudo que os desenvolvedores já mostraram, deixe seu comentário e também me diga a sua opinião. Eu quero saber quais são as outras coisas que Kiora é semelhante a Terraria e quais são as coisas que poderiam melhorar para ficar melhor ainda do que Terraria. Pô, vai ser muito massa ler esses comentários. Agora, no caso do co-op, né, jogar online. Cara, uma coisa aqui que você vai ficar de queixo caído. Você vai poder combinar as suas varinhas com seus amigos e as habilidades de vocês. Ou seja, você, por exemplo, vamos imaginar um cenário. Você tá lá jogando ali seu feitiço no chefe, aí o seu amigo levanta uma parede, né, que ele tem o poder de manipular ali a gravidade. Sua varinha ricocheteia, né, o projétil na parede e bate no boss. Cara, é absurdo isso. É absurdo. Você vai poder usufruir ali do ambiente para poder conseguir derrotar um chefe de uma forma muito mais criativa e fluida. Cara, é bizarro o que esse jogo vai trazer. É muito bom, muito bom. Eu achei isso muito massa. E não é aquele tipo de co-op, né, que é só juntar um monte de gente e começar a dar paulada, né, paulada, paulada. Não, cara, vai ter uma sinergia de habilidades, né, que você vai ter que pensar ali com o seu grupo para ver qual vai ser a melhor estratégia, né? Então, os desenvolvedores pensaram muito bem nisso. Então, não é só juntar um monte de gente para batalhar, entendeu? E para fechar aqui, pessoal, esse jogo está em desenvolvimento ainda. Não teve um acesso antecipado, ainda não tem data prevista para esse acesso antecipado, já adiantando para vocês. E os desenvolvedores dizem que ainda tem muita coisa para mostrar. Então, se isso aqui já está dando um hype, imagina o que eles vão trazer nos próximos meses. Cara, vai ser absurdo. Eu consegui ver aqui que o jogo tem uma identidade muito forte e já é visível, tá? O jogo tem uma alma, sabe? Então, no final foi isso, pessoal. Eu agradeço por vocês terem ficado para escutar o que eu tenho a dizer e falar sobre Kiora. Eu vou deixar aqui no link da descrição um curso bacana de pixel art. Eu espero que você que está procurando conhecer um pouco mais desse mundo de pixel art, fazer essas imagens incríveis que os desenvolvedores colocam lá para a gente ver, cara, vai ser muito massa. Os projetos em pixel art eu admiro bastante. Eu já tentei fazer algumas pixel arts, mas eu confesso que não dei muito pra frente, mas foi legal enquanto eu tava ali fazendo só por diversão mesmo. Então valeu, falou e fui!